as ferramentas e listá-las com as suas principais características comparando. Olá, pessoal do Prime, aqui estou de novo. Eu espero que essa seja a nossa última aula. A última aula é ferramentas de produtividade e trabalho à distância, Microsoft Teams, Cisco Webex, Google Hangout, né? O Google Meet, o Hangout é outro, Google Drive e Skype. Olha só, esse assunto é bem decoreba, certo? Teoricamente, você teria que usar todos eles para poder estar tranquilo a ponto de responder a pergunta sobre todos eles. O que eu fiz foi selecionar as ferramentas e listá-las com as suas principais características comparando uma com a outra. Ademais, além disso, o ideal seria você usar todas elas. Usar o Teams, o Webex, que você tem que pagar para usar, o Google Hangout, que você tem que pagar para usar, tem que pagar o Google Workspace para usar o Hangout, Google Drive, que esse é gratuito, e o Skype é gratuito. O Teams também tem versão gratuita, então fica complicado você usar todos eles. Então, vamos listar os dados que são principais entre eles. Eu vou fazer uma aula bem curta, essa vai ser uma aula bem curta realmente, porque são poucos dados. Eu não vou investir muito nesse assunto e eu sugiro que você também não invista. No máximo uma questão na sua prova, no máximo uma. Ela não vai ser o diferencial, certo? Porque se for uma coisa muito complicada de um deles, ninguém vai acertar, só quem usa, certo? Então, calma. Decoreba é chato, como as outras duas aulas que a gente viu agora, mas a gente vai ter que mostrar, é o jeito. Olha só, cai na prova, tem que mostrar. O que são essas ferramentas? Microsoft Teams, Cisco Webex, Google Hangout e Skype são ferramentas de comunicação em grupo, permitem reuniões de áudio e vídeo em grupo. Cada programa deles tem suas características específicas, embora todos eles sejam realmente bem parecidos. O Microsoft Teams tem muitos recursos, o Google Hangout tem outros recursos que o Teams não tem, o Teams tem alguns recursos que o Hangout não tem, mas no geral eles fazem a mesma coisa. No geral é isso, certo? Então lá vai. Quem são os fabricantes? Microsoft Teams é a Microsoft, Cisco Webex é a Cisco Systems, o Google Hangout, claro, é o Google e o Skype também pertence à Microsoft, certo? Eles são os fabricantes de cada uma dessas 4 ferramentas, certo? Aqui eu listei uma coisa que eu acho importante, o limite de tempo da conversa entre eles. Uma reunião no Microsoft Teams pode durar 24 horas. Uma reunião no Microsoft Teams pode durar 24 horas. No Cisco Webex, ela pode durar até 24 horas se tiver até 50 participantes. Ou 8 horas se tiver mais de 50 participantes. Certo? No Google Hangouts, a versão gratuita do Google Hangouts é chamada Google Meet. E ela dura 60 minutos. Certo? Ela dura 60 minutos. Essa história de durar até 24 horas é a do Google Hangouts pago. Então a questão aqui não é para reuniões com até 3 participantes ou para reuniões com mais de 3 participantes. 60 minutos é a versão gratuita, que é o chamado R$0. Isso aqui é um zero, tá? R$0, que é o chamado Google Meet. O Google Meet, ele é o Hangout gratuito. 60 minutos. Ou até 24 horas na versão paga, quando você usa o Google Workspace, que é uma... Você faz um pagamento mensal lá do Google Workspace, eu acho que é R$30, e aí você tem acesso a 24 horas direto de conversa. A reunião não se limita ao tempo de 1 hora. E o Skype não tem limite de tempo para a sua reunião, teoricamente, né? Eu já fui derrubado do Skype várias vezes, é como se o Skype não aguentasse. Certo? Então, esses são alguns dos limites de tempo de conversa dessas ferramentas. Certo? Quantidade máxima de pessoas que podem se reunir. O Microsoft Teams jura que consegue 10 mil pessoas, no que a gente chama de modo de exibição somente leitura, em que apenas algumas delas falam. É como se fosse uma palestra. 10 mil pessoas. 9.998 pessoas assistem, não conseguem falar, só conseguem ver, e 2 pessoas conseguem falar. Isso é um modo de exibição somente leitura. E se todo mundo estiver falando, ou seja, se todo mundo tiver o direito de abrir o microfone para falar, o Microsoft Teams consegue fazer uma reunião com até 250 pessoas. Esse número pode mudar, tá certo? Esse número pode mudar. Eu pesquisei ferramentas recentes, eu pesquisei informações recentes. Na página do Cisco Webex, por exemplo, ele diz que são 1.000 pessoas em reunião de áudio e vídeo normal, com todo mundo falando, ou 3.000 pessoas em webinars. Webinars é justamente quando tem poucos palestrantes e muitos ouvintes. Tipo, das 3.000 pessoas, nós temos 2.995 assistindo, só ouvindo, e 5 falando, certo? Então, é a mesma coisa que o modo somente leitura do Teams, certo? Só um detalhe, este número não é consenso. Na página do Cisco Webex tem 3.000, mas eles têm várias tabelas lá e dizem que dá para fazer até mais de 100.000 pessoas, certo? Umas outras falam de 25.000. É estranho, esse número da Cisco Webex não é padronizado. Eu não sei qual é o número verdadeiro, mas se você for lá na página pesquisar, vai encontrar 3.000, vai encontrar 100.000, vai encontrar casos de 25.000. Eu acho que esses casos aqui são para assinaturas mais caras, certo? Uma coisa é que o Cisco Webex não tem versão gratuita. Certo? Pelo que eu pesquisei lá, não tem versão gratuita. Isso significa que você tem que pagar para se registrar para usar o Cisco Webex. É melhor usar o Microsoft Teams ou o Skype mesmo para fazer suas reuniões, certo? O Google Hangouts consegue 250 pessoas em reuniões com áudio e vídeo, ou seja, reuniões em que todo mundo fala, ou 100.000 pessoas em eventos ao vivo. Evento ao vivo é quando uma ou duas pessoas falam, poucas pessoas falam e muitas assistem. Exatamente igual ao modo somente leitura do Microsoft Teams, certo? Então, uma coisa que eu gostaria de dizer é que eu acho que esses termos podem cair, né? Assim, somente leitura é o nome da palestra do Teams. Webinars é o nome da palestra do Cisco Webex. Eventos ao vivo é o nome da palestra no Google Hangouts, certo? Então, talvez isso possa cair, uma coisa interessante para saber. E o Skype, 50 pessoas em chamada em grupo. Pronto, faz uma chamada em grupo no Skype, junta 50 pessoas, todo mundo fala, todo mundo ouve, todo mundo vê. Ok? Eu vou alertar para uma coisa aqui. Você pode perguntar, João, eu tenho que decorar realmente isso? Eu sinceramente acho que não. Sinceramente eu acho que não. Porque esses dados não são consensuais. Você vai na página lá, tem páginas do Webex que dizem um número, tem páginas do Webex que dizem outro número, eu acho que eles não atualizaram o site todo. A mesma coisa acontece no Hangouts, as informações são meio truncadas. Para dizer assim, como é que eu posso usar o Hangouts, quantas pessoas podem ir ao mesmo tempo, qual é o tempo de duração da reunião. Eu acho que esses dados podem ser cobrados, mas não teria dificuldade em anular uma questão como essa, se você errar, porque os dados estão truncados em locais diferentes. Então, eu estou colocando isso comparando um com o outro, certo? Mas eu realmente acho difícil, eu acho que seria imprudente da banca fazer uma pergunta sobre isso. Agora, aqui, uma característica ou um pré-requisito que eu preciso ter para cada um deles. Isso aqui é importante, né? Na minha opinião, isso aqui é bem importante. Olha só. O Microsoft Teams... Cadê o marcador de texto aqui? O Microsoft Teams e o Skype, você precisa ter uma conta da Microsoft. Você precisa estar cadastrado na Microsoft, certo? Essa conta da Microsoft é gratuita. Para você ter acesso ao Cisco Webex, você tem que ter uma conta lá na empresa Cisco, no sistema do Webex da Cisco, certo? E, obviamente, para você poder usar o Google Hangouts, você tem que ter uma conta do Google, né? Um Gmail lá, uma conta própria do Google para usar o Hangouts. Nem preciso dizer que você precisa ter acesso à internet em todos os casos. Eu não sei por que eu botei isso aqui, eu poderia ter colocado de forma depois, né? É necessário acesso à internet, tá? Então, são os pré-requisitos para usar as 4 ferramentas. E, finalmente, vamos falar sobre o Google Drive. O Google Drive não é, apesar de estar lá no título do tópico, ele não é uma ferramenta de comunicação. Ele é uma ferramenta de armazenamento em nuvem. A função do Google Drive é armazenar dados, guardar seus arquivos em um local centralizado, em uma nuvem, certo? Só isso.
Então, ele está lá no meio do Skype, no meio dos outros, mas ele não é uma ferramenta de comunicação. É uma ferramenta que pode ser usada em um grupo, pode, mas para armazenar dados do grupo, certo? Eu tenho, esses são dados importantes. Eu acho que o Drive seria uma pergunta interessante na prova, certo? Então, o Google Drive nos oferece 15 GB de armazenamento, espaço de armazenamento para usuários gratuitos. 15 GB. Se você pagar, eu acho que é 30 e poucos reais por mês, você vai ter até 2 TB de espaço. Certo? Você pode escolher, tem um plano lá de 100 GB, tem um plano de 200 GB, tem um plano de 2 TB. 2 TB de espaço se você pagar mensalmente. Eu acho que a taxa é 30 e poucos reais. Certo? E uma coisa engraçada que pouca gente sabe, mas eu posso instalar no meu computador uma versão offline do Google Drive. Ou seja, uma versão que tem uma cópia de todo o meu Google Drive. Não precisa de acesso à internet. O mais interessante, ó, veja só, isso pouca gente sabe. O Google Drive, ele pode ser instalado como uma integração com o Windows. Então você pode criar uma pasta no Windows e você vai dizer que essa pasta é uma cópia do Google Drive. Aí isso é o chamado Google Drive Offline. O que você colocar nessa pasta, dentro do Windows, você pegou um arquivo, arrastou para essa pasta, ele já vai, se tiver conectado à internet, já vai sincronizar com o Google Drive, ou seja, vai colocar já no Google Drive também. Então é um negócio exatamente igual a que uma outra ferramenta que não se cobra em prova, que é o Dropbox que faz. Eu uso o Dropbox, eu acho muito legal usar o Dropbox. Eu tenho uma pasta no meu computador, nos meus computadores eu tenho uma pasta chamada Dropbox. O que eu colocar ali será sincronizado com a internet, será guardado também lá na nuvem. Eu posso fazer isso com o Google Drive. É o Google Drive o nome é Google Drive no computador. O nome é esse, Google Drive no computador. Quando você instala o Google Drive no computador, é criada uma pasta no seu computador que simulará o Google Drive. Essa pasta terá todo o conteúdo que você tem no Google Drive. E ela ficará sincronizada com o seu Google Drive. O que você puser nessa pasta será copiado para o Google Drive. E será copiado para todas as pastas Google Drive no computador que você tiver. Se você tem quatro computadores e você colocou a pasta Google Drive no computador em nos quatro, quando você copiar uma coisa para dentro da pasta, nesse aqui, a coisa que você copiou vai para a nuvem e é replicada em todos os outros computadores. Ou seja, você vai ter uma pasta sincronizada entre todos os seus computadores usando o Google Drive. Usando a ferramenta chamada Google Drive no computador. Só isso. Ok? Pronto. Essas são algumas das características desses programas de comunicação e mais Google Drive. Eu acho que uma questão sobre isso é possível. Claro que é possível, tá edital. Eu só não acho provável uma pergunta sobre essa. E a pergunta sobre, por exemplo, Microsoft Teams, a pergunta que houver sobre Microsoft Teams, ela só vai beneficiar quem já usa. Eu vou fazer o seguinte, eu não tenho apostilas prontas de todos esses conteúdos. Dificilmente a gente escreve, por exemplo, Cisco WebEx, eu tenho que me cadastrar lá, pagar para poder fazer isso. Eu não uso esse programa. Agora, eu tenho uma apostila do Microsoft Teams. Eu vou colocar ela, disponibilizar ela para vocês também aí no Prime. Se der tempo para ler, ótimo. Mas eu acho que é pedir demais. Foque no que importa. Tá? E vamos tentar atingir o maior número de questões, o maior número de assuntos possível. Beleza? Um grande abraço, fique com Deus. Até nosso próximo encontro, até a prova, quem sabe, até o momento em que a gente vai comentar com vocês. Nós vamos comentar com vocês a prova e verificar que você vai ter, com a graça de Deus, tido um bom resultado. Que Deus te abençoe. Até nosso próximo encontro, se Deus quiser.